Rousseau, a soberania popular está no povo, na nação, e é intransferível. Ela é intransferível. E a vontade geral é a realização do bem comum. O Estado tem a destinação de realizar o bem comum. Se ele não o faz, esses detentores da soberania, que é o povo, podem retomar para si todo esse poder soberano e fazer o distrato social? A professora perguntou, caso o Estado soberano, pelo que eu entendi da pergunta, não cumpra a vontade geral, ou se o povo teria o direito, não é isso, professora? Teria o direito de retomar o poder ou questionar esse poder. Eu acho que nós temos que fazer a diferença seguinte, entre a vontade geral, povo soberano encaminhando essa vontade geral, que é uma coisa, e governos executando essa vontade geral. Então, o povo soberano chegou a uma posição, essa é a vontade geral, ele vai mandar executar isso através dos governos. Então pode mandar uma quantidade muito grande de pessoas executarem o que foi decidido por ele, que é o que o Rousseau chama de democracia. Se ou um número menor de pessoas, aristocracia, para executar, ou uma pessoa somente para executar, que é a monarquia. Qualquer um desses tipos de governo, monarquia, aristocracia ou democracia, que não executarem conforme o soberano quer, que é o povo, então eles serão descartados, serão mudados. Agora, não tem jeito do povo soberano discordar do próprio soberano porque não está concordando com ele, porque ele é a lei, ele faz a lei. Agora, é claro que um assunto que não foi discutido ainda, a população vai se reunir, o povo vai se reunir e decidir sobre esse assunto. Aí ele é incorporado a essa vontade geral. Mas aquilo que já foi decidido, o povo soberano só pode discordar ou descartar é quem está executando isso. São os governos. Agora, sobre o impeachment, por exemplo, no Brasil, ou sobre a eleição de um presidente, aí não tem vontade geral. Porque a vontade geral, ele é um conceito que diz respeito ao povo discutindo diretamente, decidindo e fazendo a lei. Agora, quando as pessoas, um povo, vota num presidente e faz o impeachment dele, isso não tem nada a ver com vontade geral. Isso aí é um outro sistema preconizado pelo Locke, preconizado pelo Montesquieu, em que as pessoas, o povo, vota em representantes dele. Ou seja, o povo abre mão de fazer ele próprio as leis e delega poder a um representante, no caso, um parlamentar, um deputado, um senador, um vereador, para que ele faça as leis para ele. Ou então ele vota em um presidente da República para executar essas leis, mas com um poder muito grande de interferir na sociedade. Isso não tem nada a ver com vontade geral. Vontade geral
o povo soberano, jamais vai ter um presidente, jamais vai ter um parlamentar. Então, saindo da vontade geral, saindo do Rousseau, nós vamos entrar, nesse caso, no sistema proposto pelo Locke e Montesquieu, que é dos três poderes, onde nós não queremos fazer diretamente as leis, mandamos alguém fazer por nós. E elegemos um presidente que vai ter uma força muito grande, não é um empregado nosso, ele tem um mandato, nós não temos condição de tirá-lo a qualquer momento, só em casos excepcionais, por exemplo, no caso do impeachment, excepcionais, a não ser outros meios não constitucionais, seria o golpe. Mas, nesse caso, nós estamos no sistema de representação, que é o sistema do Locke e do Montesquieu, e não do Rousseau, que é o povo diretamente fazendo as leis sem representantes. Eu gostaria que o professor Atos Magno explicasse para nós como que ele vê aquela explicação do Rousseau dizendo que o homem é um produto do meio. Porque eu entendo que o meio é que é um produto do homem. Então, qual é a opinião dele sobre isso? Nós colocamos que o Rousseau, primeiro, achava que o homem em estado de natureza, ele era um homem que não era infeliz, que não era egoísta, que não era depravado. Ele tinha uma essência boa, e só veio a perder essa condição no momento em que houve modificação da situação econômica e social, no momento em que surgiu a propriedade. Então, o Rousseau vincula a infelicidade do homem ao surgimento da propriedade. E isso por quê? Porque a propriedade gerou no homem a cobiça, gerou no homem a vontade de ser cada vez mais rico e, consequentemente, gerou no homem o desejo de criar o poder para manter a propriedade. Então, nesse sentido, o Rousseau vincula a situação, a condição do homem à condição econômica e social, ou seja, o homem perde, por assim dizer, a sua pureza para entrar numa condição de disputa, de cobiça e de opressão de um sobre o outro, no momento em que surge a propriedade privada. Ele é bem claro nisso. A situação econômica vai produzir um outro tipo de homem, que é esse homem que ele então, para querer resolver esse problema nessa nova sociedade, vai tentar construir um modelo de Estado onde esses homens possam viver de maneira mais feliz possível, já que não era possível voltar à condição anterior do homem em estado de natureza.